Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade. Peço-lhes, como habitualmente, para partilharem o programa, para colocarem gosto, para subscreverem o canal da Rádio Transforma, ouvirem até ao fim e, muito importante, baixarem o aplicativo da Rádio Transforma. Tudo isto é importante para este projeto de liberdade, igualdade e fraternidade, um projeto que não tem objetivos de lucro, mas é um projeto de tentativa de tornar o país em que vivemos, o mundo em que vivemos, um pouco melhor, juntamente com muitos outros projetos também no mesmo sentido. Então, começamos por falar de Portugal. E por falar de Portugal, de algo que está na ordem do dia, ou esteve na ordem do dia, que foi a compra de BMWs, de uma frota de BMWs pela TAP. Ora bem, em termos económicos, parece que não havia grande prejuízo com isso. Mas aquilo que a TAP demonstrou, ou melhor, a administração da TAP demonstrou, foi uma falta de respeito pelos cidadãos portugueses que gastaram tanto dinheiro na salvação dessa empresa portuguesa. Pois os administradores comportaram-se como gente que está acima da moralidade e da contenção, do bom senso que se exige a um administrador público, sobretudo uma empresa que tem o dinheiro de todos os portugueses e que tem dado prejuízos sucessivos. No fundo, foi alardear em sinais exteriores de riqueza que contendem com as dificuldades do povo português. O caso da TAP é um caso exemplar, porque, no fundo, é um caso idêntico a tantos outros de administradores não só de empresas públicas, mas até de empresas privadas, que recebem milhões, têm uma vida faustosa e não se importam com a situação de dificuldade em que o povo português se encontra. Eu dou um exemplo ainda recente que ocorreu em França e em Portugal, com Patrick Drahi, o patrão da Altice, da nossa Altice, que já foi a nossa Portugal Telecom. Pois a Altice tem como patrão esse Patrick Drahi, que obteve a nacionalidade portuguesa porque era descendente de judeus sefarditas. Claro que isso levantou sérios problemas, porque as provas dele ser descendente de judeus sefarditas eram muito frágeis e suspeita-se de corrupção. Mas agora, houve um jornal francês que mostrou todo o luxo em que vivia esse Patrick Drahi, enquanto que ele recusava aumentos salariais e preferia enfrentar greves a conceder aumentos salariais. Mas ele vivia num luxo verdadeiramente oriental. E essa denúncia desse luxo, ele meteu uma ação em tribunal, ela foi obtida através de informações por piratas informáticos e obteve ontem, dia 6 de outubro, obteve uma decisão judicial que lhe foi favorável relativamente à divulgação desses dados obtidos por piratas informáticos. Mas uma coisa é certa, ficou a nu o luxo escandaloso em que ele vive, contrastando com a contenção salarial que ele exige aos seus operários. Os administradores de grandes empresas
podem viver à vontade no luxo, que eles não se importam de modo nenhum com a situação de quem, no fundo, faz com que eles vivam nesse luxo. É isto o tipo de capitalismo que temos e isso leva-nos também aos aumentos salariais propostos pelo Governo. Propôs um aumento salarial de 5,1%, mas, simultaneamente, prometeu às empresas que aumentassem 5,1% nos salários dos seus trabalhadores, diminuir-lhes o IRC. Isto é, se por um lado as empresas davam com uma mão, acabavam por receber com outra. Mas a quem é que isto vai beneficiar? Vai, sobretudo, beneficiar aos Patrick Drahi. Vai beneficiar às grandes empresas, porque são as grandes empresas, sobretudo, que pagam IRC. São as grandes empresas, a Altice, a Galp, a EDP, os Pingo Doce, o Continente, essas grandes empresas com grande número de trabalhadores, são essas que pagam IRC. Ora, são essas que são beneficiadas com a baixa do IRC que Costa propõe. É absolutamente escandaloso que isso suceda, que essas empresas acabem por ser beneficiadas com um aumento salarial que dão aos seus empregados, quando elas têm nos seus administradores remunerações absolutamente escandalosas de centenas de milhares de euros, às vezes, por mês, ou de mais de uma centena de milhares de euros mensal, inclusivamente distribuem dividendos extremamente elevados, nomeadamente é o caso do CTT, para além daquilo que até são os próprios lucros e alienando parte do capital. Portanto, essa gente acaba por beneficiar com uma medida do Governo e não os pequenos empresários que em nada são beneficiados com isso. Percebe-se de que lado é que, afinal de contas, está este Governo que tem em Fernando Medina o seu Ministro das Finanças e, no fundo, o condutor da política económica e financeira deste Governo. Passamos daqui para a questão da Ucrânia. A questão da Ucrânia que, neste momento, se está a agudizar com a conquista de parte da região de Kherson por parte das tropas ucranianas, que têm derrotado as forças russas, mas isto é uma questão de cerca de um mês. Dentro de um mês, a Rússia terá os seus reservistas já novamente treinados. As forças reservistas de 300 mil homens são homens já habituados ao combate e, portanto, aquilo que precisavam era de algum treino para regressar ao combate. Dentro de um mês, eles estarão treinados. As forças ucranianas tiveram treino e aí têm acompanhamento dos especialistas da NATO. Isso fez com que obtivessem vantagem nesta fase. E foi por isso que Zelensky apelou de uma maneira absolutamente irresponsável para a NATO utilizar as armas nucleares preventivamente contra a Rússia. No fundo, Zelensky está a apelar a um conflito nuclear generalizado. Zelensky sabe perfeitamente que um conflito nuclear generalizado iria não só destruir a Rússia, mas destruir a Ucrânia, destruir a Polónia, destruir outros países, nomeadamente a Alemanha, eventualmente a França, a Inglaterra, outros países, iria provocar uma destruição inimaginável no mundo. E não se coíbe de solicitar esse tipo de atuação por parte da NATO, atuação altamente destruidora da própria humanidade, para ver se mantém o seu poder e se contém as forças russas.
Já dissemos que aquilo que ele devia fazer era demitir-se, porque, demitindo-se, ele poderia ser substituído por alguém que tivesse capacidade de diálogo com Putin. Porque ele pede a demissão de Putin para negociar com a Rússia. Mas é óbvio que Putin não se vai demitir, ele sabe disso, nem ninguém tem força dentro da Rússia para o demitir. Portanto, a política da realidade é uma política que deve ser seguida sob pena de deflagração de um conflito nuclear generalizado que pode pôr toda a humanidade em perigo. Mais uma vez, falo aqui da necessidade da demissão de Zelensky para evitar esse conflito nuclear generalizado e para pôr termo a esta guerra que está a destruir a Ucrânia. A destruir a Ucrânia e não a Rússia. Repare-se que, ainda recentemente, em Kiev, na estação de caminho de ferro, eram tantos os refugiados, tão complexa a situação, que houve o disparo de tiros. É certo que as forças de Zelensky têm avançado na região de Kherson, mas muito lentamente. É uma guerra de fricção, uma guerra de desgaste e, dentro de pouco tempo, esse avanço irá ser anulado e as forças russas irão retomar novamente a totalidade da região de Kherson. Não sabemos o que virá a seguir, mas o que virá a seguir não será certamente bom para a Ucrânia, e particularmente para os habitantes de Odessa e de outras regiões ainda não ocupadas pelos russos. Portanto, o diálogo é urgente, é essencial e esse diálogo só pode ser levado a cabo com a demissão de Zelensky. Finalmente, falamos do Brasil. No Brasil, Lula não venceu à primeira volta, talvez um pouco por culpa da sua campanha. Ele poupou excessivamente Bolsonaro, que jogou no ataque frontal a Lula, num ataque insidioso, chamando a Lula ex-presidiário, corrupto, bandido, e Lula não lhe retribuiu. Não lhe retribuiu, nomeadamente dizendo que ele, Bolsonaro, sim, é ex-presidiário e Lula foi ex-presidiário por uma maquinação, uma conspiração levada a cabo por parte da CIA, conjugada com o juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol, que vive numa casa que está inclusivamente ligada a gente que, por sua vez, está ligada à CIA. Essa gente, no fundo, traidora à pátria brasileira, é que levou a cabo esse estratagema para impedir que Lula se candidatasse em 2018 e ganhasse as eleições e permitiu que Bolsonaro chegasse ao poder. Infelizmente, não foi por aí que Lula foi, mas esperamos que o faça agora, porque se tivesse ido por aí, estamos convencidos que desmontava completamente a argumentação de Bolsonaro, demonstrando que Bolsonaro, afinal de contas, é um ex-presidiário e mais, ele tinha planos para colocar uma bomba num quartel e matar não se sabe quantas pessoas. Para ele, a morte de pessoas é-lhe completamente indiferente. Portanto, Bolsonaro é um criminoso, ele foi absolvido por 8 votos contra 4, ele foi absolvido em circunstâncias que deixam muito a desejar e isso é algo que lhe deve ser imputado, devendo ser imputado também que ele, devido à corrupção dele próprio, dos seus filhos e do seu governo, ele não será apenas um ex-presidiário, mas será o presidente, futuro presidiário. Esperamos que isso seja dito com clareza por Lula, porque essa é a verdade e essa verdade
poderá desmontar toda a argumentação de Bolsonaro e poderá fazer com que Lula ganhe por uma maioria folgada. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes novamente para partilharem, para subscreverem o canal da Rádio Transforma. É muito importante a subscrição do canal da Rádio Transforma para a difusão deste projeto de liberdade, igualdade, fraternidade, de justiça social, de cultura também, que é simultaneamente um projeto sem fins lucrativos e que merece ser apoiado.